Olá pessoal, eu sou Rita Vilas Boas. Na aula de redação de hoje nós vamos falar sobre os argumentos. Na aula anterior nós vimos que a primeira parte da dissertação é a introdução. Os argumentos, obviamente, eles fazem parte da parte seguinte, que é o desenvolvimento, tá? Então, a partir do segundo parágrafo, após a análise da tese, nós vamos fazer agora a parte que confere ao nosso pensamento, a nossa capacidade de argumentar. Para isso, hoje nós vamos avaliar de que forma nós vamos dispor esses argumentos, já que o Exame Nacional do Ensino Médio, ele também avalia a capacidade que o candidato tem de argumentar, tá? Então, nós vamos dizer basicamente que argumentar é o mesmo que emitir uma opinião, é o mesmo que você validar um ponto de vista. O cuidado que nós vamos ter ao colocar a nossa opinião é lembrar que nós devemos ser impessoais e não passionais. Devemos colocar o nosso ponto de vista, o nosso juízo de valor, entretanto, nós não devemos deixar margem para validar as nossas paixões pessoais, como futebol, como religião, como política e outras coisas. Vamos lá? Vamos lá. Argumentar, então, já que é opinar, que é colocar juízo de valor, o que seria, então? Seria provar a verdade? Imagina aí, na aula de filosofia eu aprendi que não existe verdade, existem verdades. Então, como eu vou provar a verdade, já que existem várias? Pensa aí. Vamos lá? Seria, então, uma prova de esforço? Eu acho que estamos nos aproximando. Então, argumentar seria uma prova de esforço para comprovar que o seu ponto de vista, a sua verdade imediata, ela é mais ou menos coerente, tá? Então, através dos recursos da língua, você vai utilizar estratégias escritas para comprovar que sua opinião, seu ponto de vista sobre um dado aspecto, ele tem valor. Tá? E ele pode ser validado através da forma com a qual você vai dar sustentação para o seu ponto de vista. Bom, é apresentar fundamentos que estruture a sua posição assumida. Você vai fundamentar. É também expor detalhes que justifiquem uma ideia. Também é convencer o leitor de que a sua opinião ela é coerente de acordo com a forma você estruturou no texto. Então, em textos argumentativos, qual seria o objetivo da argumentação? Vamos dizer para você hoje aqui que o objetivo maior de argumentar é convencer. O interlocutor que está do outro lado lendo o texto que você produziu, ele precisa de instrumentos para compreender e ser convencido que a sua proposição, ela é convincente, tá? Então, mas será que essa argumentação, essa forma de convencer o seu interlocutor, o seu leitor, ela deve ser feita a qualquer custo? Claro que não. E aí nós vamos ter uma forma de estruturas para fundamentar esses argumentos. E as duas formas que eles devem ser pensados eles devem ser sustentáveis. Claro, se ele é sustentável, eu vou ter que usar elementos para provar. E eles devem ser éticos, não devem ser falaciosos, inventados, criados, mentirosos. Certo? Bom, o que evitar, então, no texto dissertativo argumentativo, quando você estiver estruturando os seus argumentos? Vamos evitar duas coisas. A primeira são as falácias. A segunda são os clichês. E aí, hein? Cara, maior clichê. Vamos ver o que é isso? Falácia. Raciocínio errado com aparência de verdadeiro. Eu diria que seria um argumento falso, um argumento enganoso, seria o engodo da redação. Tem gente que usa dados estatísticos mentirosos, usa notícias que nunca aconteceram e acha que o interlocutor, o leitor, não vai ter a dimensão do que foi escrito. Então vamos evitar essa primeira gafe dos argumentos. A segunda são os clichês,
que nós vamos chamar também de chavões, certo? Bom, o que seria isso então? Clichê, chavão. Frase repetitiva e sem originalidade. Expressão que peca pela repetição, pelo lugar comum, banalidade repetida com frequência. Clichê. Aponta para a falta de repertório, senso crítico, falta de reflexão e baixo nível de leitura. Então, clichês são aquelas frases feitas que eu até brinco com vocês quando vocês dizem assim: e assim poderemos ter um país justo e igualitário. E aí eu digo, para finalizar, e viver felizes para sempre. Isso é clichê, tá? Então, cuidado com essas frases de efeitos, porque nós não estamos falando de linguagem publicitária, estamos falando de argumentação, tá? Para tanto, ele deve ser defensável e sustentável. Vamos lá. De que maneira, então, são esses argumentos, já que não pode ser falácias nem clichês? Bom, a primeira coisa é que esses argumentos, eles vão servir de instrumento de justificativa. Então, eu preciso ser equilibrado, fidedigno. Ele também vai ser fundamentação e persuasão. Fundamentar e persuadir é através do argumento que eu vou convencer o meu leitor que o meu texto, ele é bacana, que ele é correto, que ele é coerente, que eu sou um candidato bom e, portanto, eu devo ter a redação nota 1000, tá? É o que todo mundo deseja. Bom, esses argumentos também, eles também podem ser informações reais e atuais. É nesse momento aqui que entra os seus níveis de informação e de leitura e de associação dessas duas coisas, tá? O seu repertório sociocultural, ele vai ser utilizado com habilidade nesse momento. É você fazer uso escrito, através da linguagem, dos conhecimentos que você vem adquirindo até agora, inclusive os atuais, tá? É também a sustentação à tese defendida. Então, esses argumentos, eles não podem ser clichês e nem falácias, tá? Porque aí é o preto no branco da sua tese, ok? Bom, os argumentos também, eles precisam ser discutíveis. E esse ponto aqui, eu vou mandar um recadinho para você. Mas eu vou botar que eu sou contra ou eu vou botar que eu sou a favor? Aí a pró fica aqui. Mas será que só existem esses dois pontos de vista? Tá? Pense bem, deve ser discutível. Todo mundo que tem um argumento, ele tem uma justificativa para argumentá-la daquela forma. Tá? O segundo item sobre os argumentos é que servem a interesses particulares. Claro que se você vai usar um argumento bem elaborado, bem persuasivo, você quer com isso convencer o seu leitor de que o seu texto é o meu. Tá? Vamos lá. Não são expressões únicas e definitivas da verdade. Olha o que eu falei antes. Os nossos argumentos, eles são verdadeiros naquele contexto. Porque existem outras verdades, tá? Isso é filosofia. Cadê a Prodai? Vamos lá? Mais próximos possível, então, da verdade. Então, os nossos argumentos, eles devem ser aproximados, caminhar junto com a verdade daquele momento, tá? Vamos ao próximo. Vamos lá. A validade de um argumento. Quando eu falo de validade, eu falo de valor. Se eles forem bem estruturados, se eles forem bem discutidos, a sua dissertação, ela vai ser muito maior, muito melhor avaliada ao final. Vamos lá? Então, conjunto de enunciados que se apresentam ideias próprias. E quem aqui já foi avaliado pelo Enem, recebe lá no espelho da redação, recebe uma tabela e que tem um item bem interessante que fala sobre a questão de ser autêntico, indícios de argumentos autorais, não é cópia, não é nariz de cera. Lembra que eu falo na sala de aula que tem coisa que parece, mas não é? É como nariz de cera, né? Você vai no museu, tem lá o Barack Obama, com todo respeito. Perfeito, você, pô, é o Barack, velho. Mas não é, parece, tá bem próximo da verdade, mas é nariz de cera, é o Barack Obama de cera,
tá? Então, muito cuidado com essa validade. Esse conjunto de enunciados, eles devem apresentar ideias próprias e não nariz de cera. Por isso que a sua redação, ela deve ter indícios totalmente autorais, não parecer aquelas redações que vocês copiam como começar, que conectivo usar e como concluir, tá? Então vamos produzir textos mais independentes e inteligentes. Bom, a validade do argumento também é que os enunciados devem ter relações entre si. Então só é argumento se eu conectar um ao outro dentro daquela perspectiva de um mesmo conteúdo. E vamos ver um exemplo já daqui a pouco. Devem ser apresentados da seguinte estrutura: tese, justificativa da tese, premissa para a conclusão, provar ou refutar algum enunciado. Eu vou dar um exemplo já, tá? Como eu já disse, não é cópia, não deve ser jamais cópia, certo? E também não é uma colcha de retalhos de outros textos, certo? Vamos ao exemplo? Bom, nós temos aqui os seguintes enunciados. Todo estoque de álcool em gel tiveram preços aumentados. Em todos os meses há pelo menos 4 sábados. Portanto, na Bahia há excelentes vencedores. Imagine vocês, eu tenho aqui 3 enunciados. Eu posso dizer que a premissa número 1 e a premissa número 2 e conclusão, elas estão corretas? Sim. São verdadeiras? Sim. Mas o que eu vou dizer a respeito delas? É que não podem ser consideradas um argumento válido, porque elas não têm relação entre si. São argumentos soltos, são enunciados soltos. Estoque de álcool em gel tiveram preços aumentados. Em todos os meses há pelo menos 4 sábados, é verdade. Mas na Bahia excelentes vendedores. Existe conexão entre um e o outro? Não existe. Então, não há valor de argumento. Entretanto, o próximo enunciado, ele vai ser validado de uma outra forma. E esse exemplo aqui é homenagem a vocês. Olha só. Todas as mulheres são extremamente inteligentes. Rita é mulher. Logo, Rita é extremamente inteligente. Esse argumento é válido. Olha só, gente, a brincadeira é séria. É válido exatamente porque são enunciados que todas as premissas são verdadeiras e elas têm fundamento, elas estão ligadas entre si. Observe que o logo, ele conecta e todos estão se referindo ao mesmo aspecto. Portanto, esse é um argumento válido, tá? Olha só, todas as premissas são verdadeiras. A conclusão também é verdadeira ou parece ser à primeira vista. O que vocês acharam desse exemplo? Enfim, estabelece uma relação de sentido, tá? Então, para que o argumento seja validado, eles precisam estabelecer uma relação de sentido. Então, não podem ser frases soltas, certo? Vamos ver esse aqui? Esse aqui é um anúncio publicitário bastante interessante e vamos analisá-lo. Então, eu tenho aqui algumas informações. E vamos avaliar se é argumento válido ou se não é. Olha só, então eu tenho aqui vacinação. Eu tenho dores musculares, dores de cabeça, febre, tosse. E o seguinte enunciado: contra a gripe, a única garantia é a vacina. Imagine para vocês que esse anúncio publicitário, apesar de estarmos falando de textos argumentativos, os argumentos, as informações estão soltas, e não existe uma conexão. Apesar dele provocar um efeito visual interessante, eu diria para vocês que nesse cartaz a validade da argumentação ela não vai funcionar de forma proficiente, tá? O outro, por sua vez, proteja seus outros da gripe H1N1. Então aqui tem informações. Sempre que tossir ou espirrar, tampe o nariz, aqui lave as mãos,
usar álcool gel, aqui dores musculares. Então, todas as informações, elas aparecem distribuídas de forma linear. Cada parágrafo de cada quadrinho aqui, eles têm conexão entre si, estabelece uma relação de sentido entre si. Portanto, eu diria que do ponto de vista argumentativo, este cartaz ele tem um efeito mais coerente, ele é mais completo, certo? Portanto, prefina-se. Vamos ao próximo. Bom, nós vamos ver aqui agora dois tipos de argumento. Argumento de autoridade e argumento de citação. Claro que existe uma série de estratégias para utilizar os argumentos. Essas que eu estou trazendo para vocês são formas específicas, certo? Mais adiante a gente vai trazer outras formas de estruturá-los, certo? Bom, nós estamos aqui tentando fazer dois tipos de argumentos diferentes. Nós temos o de autoridade e o de citação. Quando eu falo de autoridade, eu posso usar citações de autores renomados, de celebridades, de autoridades conhecidas. E essas citações, elas tanto podem ser de indivíduos como de instituições reconhecidas. A exemplo da Constituição Federal, da ONU, das leis, enfim, seria a citação ou argumento de autoridade. Bom, temos também a forma de estruturar o nosso argumento através do raciocínio lógico, onde podemos estabelecer uma relação entre causa e consequência, tá? E nesse de causa e consequência, a analogia ela nos vai conduzir ao ponto-chave da conclusão. E aí entra a reflexão interessante que quando vocês perguntam na sala de aula, eu não sei concluir, a sua conclusão ela vai depender da forma como você vai dispor os seus argumentos. Eu não posso dizer como você vai concluir sem saber de que maneira você argumentou, tá? Então tudo é um emaranhado de ideias que fazem junção e relação de sentido entre si. Bom, temos aqui um alerta para fazer, certo? É preciso ser específico quanto ao tempo. E já que estamos falando da forma correta de argumentar. E aí, o que nós não devemos fazer na argumentação, tá? É fazer alusão a marcas temporais que não são aconselháveis ser usadas num texto dissertativo argumentativo. Sempre que for usar uma marca temporal, use com propriedade. Então, evitem fazer. Começar um texto assim, desde a antiguidade. Depois, atualmente, gente, todos os dias. Gente, existe uma infinidade de vocábulos para se iniciar. Mas tem gente que só quer começar com atualmente, tá? Nos primórdios, aí vai lá no fundo. Depois, é notório, agora, parece que foi decorado, tá? Antigamente quando, gente? Qual marca temporal? Foi no século XX? Foi no século XVIII? Foi na segunda metade da Segunda Guerra Mundial? Quando foi? Que marca temporal foi essa? O Brasil sempre, até parece fala de político, né, gente? Toda a vida, etc. Tá? Então, muito cuidado para, na hora de começar os seus parágrafos argumentativos, vocês não cometerem. Isso aqui são chavões. Isso aqui são clichês, que, portanto, devem ser evitados. Ok? Vamos lá. Eu trouxe aqui exemplos de enunciados a se evitar, tá? As pessoas saem de casa sem saber se irão voltar. Olha só, frase feita. Sugestão. Inseguras, as pessoas sentem medo de que lhes possam acontecer, até mesmo quando se dirigem ao trabalho ou à escola. Olha como o meu argumento ele teve um valor, ele validou o meu pensamento, tá? Olha o segundo exemplo. O efeito estufa nada mais é do que a vingança da mãe natureza. Olha para isso, gente. Se fosse poesia, nota 10.
Texto argumentativo, abaixo. Não vou nem dar nota, tá? Sugestão, então, como refazer essa ideia? O efeito estufa decorre da concentração na atmosfera de gases que retêm a radiação solar na superfície terrestre, gerando assim o aquecimento global. Olha quanta informação, olha como você trouxe associações de geografia, olha como você trouxe à tona o seu repertório sociocultural. Vamos ao próximo exemplo. Se cada um fizer sua parte, certamente viveremos um mundo melhor e todos viverão felizes para sempre. Imagina vocês, frase de efeito também, que deve ser evitada, tá? A sugestão de como reformular essa ideia. É preciso que tanto os cidadãos quanto as autoridades e demais instituições se empenhem no cumprimento de suas responsabilidades, a fim de que se promova maior estabilidade social. Olha só para a palavra. Certo? Bom, então nós temos aqui a base de argumentos, certo? Esses argumentos, portanto, eles devem ter um valor objetivo, real, já que eu acabo de dizer que não deve ser frase de efeito, chavões, frases feitas ou marcas temporais que não são objetivas. Vamos lá? Então deve ser baseada em fatos, dados estatísticos, pesquisas, informações científicas, exemplos reais ou até exemplos hipotéticos, mas que eles tenham uma certa coerência, tá? Com todas essas formas de argumentar, você vai comprovar a tese, certo? Eu trouxe até aqui um exemplo de claro que é uma campanha publicitária feita para a prevenção do mosquito Aedes aegypti, né? O vetor transmissor da dengue, da zika, chikungunya e etc. Bom, é um relógio, tá? Destacado em vermelho, é um relógio analógico, certo? E claro que eles têm algumas associações de sentido, significados que nós vamos analisar, certo? E olha só o argumento que eles utilizam. Sempre é hora de combater a dengue. Faça a sua parte. É uma campanha publicitária, mas estamos falando de textos argumentativos. Então, do ponto de vista do argumento, olha só, sempre é marca temporal, pessoal? É uma marca temporal, mas ela é objetiva? Ela é clara, tá? Ela convence alguém da verdade? Obviamente que não, tá? Então, é uma crítica não à campanha, pessoal, mas do ponto de vista da estrutura da língua. O objetivo aqui do argumento, ele foi não tão persuasivo, tá? Sempre é hora, sempre é hora. Bom, argumento baseado no senso comum. Esse é um exemplo que eu gostaria de comentar aqui para vocês. É o tipo de redação que tem um valor relativamente baixo. Isso porque o senso comum é algo que todo mundo pensa da mesma forma. Então, assim, imagine vocês, onde o todo é maior do que as partes. Todo mundo pensa daquela forma, é como se esse argumento ele não fosse defensável. Tá? Então, muito cuidado quando se utiliza esse tipo de argumento. Olha as instruções que nós vamos passar para vocês. Então, nesse todo que é maior do que as partes, significa que uma grande quantidade de pessoas tem o mesmo ponto de vista, portanto, é uma redação que tem uma estrutura de argumentos que não é tão interessante de se ler, certo? Então, herança, cultura e experiências continuadas, isso aqui é senso comum, são julgamentos, são projetos de vida, são convicções e são crenças. Por que eu digo que não é uma redação interessante de se fazer? Apesar de ser uma forma de argumentar, isso vai conduzir o seu texto para um ponto de vista mais pessoal. Quando a dissertação argumentativa, ela deve ser impessoal, não passional, certo? Nesse tipo de argumento, a gente deve evitar, porque vai surgir os seus dogmas, os seus preconceitos, as suas visões particulares da vida.
E isso não é uma forma interessante de escrever uma dissertação argumentativa, ok? Bom, uma outra estratégia de se utilizar argumentos é a contra-argumentação. E eu quero chamar a atenção também para esse tipo de estratégia, é que o risco a se correr é se contradizer. Tá? É uma forma interessante de se estruturar o argumento se você souber conduzi-lo. E de que maneira você pode levar esse tipo de discussão à frente? Pontos de vista opostos sobre o mesmo tema. Vai gerar um embate. O cuidado é que você precisa ser coerente. Você defende um ponto de vista, você contra-argumenta, mas você tem que chegar a uma conclusão que case com a primeira. Senão o seu texto, do contrário, ele vai se tornar incoerente, certo? Bom, então o contra-argumento. E aqui eu trouxe para vocês um exemplo muito interessante sobre um texto bastante polêmico. O aborto realmente pode parecer uma solução para a gravidez indesejada. Eu fiz uma afirmativa. Porém, existe uma solução muito melhor, que são os eficazes e conhecidos métodos anticoncepcionais. Eu contra-argumentei, certo? É muito melhor se prevenir com responsabilidade do que assassinar uma vida inocente. Então, a conclusão desse raciocínio lógico, ela precisa equilibrar com a sua primeira afirmação para você não se contradizer e, ao final, seu texto trazer a indesejada incoerência. Ok? Bom, por hoje só, pessoal. E eu trouxe para vocês aqui uma reflexão do meu autor da semana, que é o Mia Couto, da literatura africana, que diz o seguinte: afinal, em meio da vida sempre se faz as seguintes contas: temos mais ontens ou mais amanhãs? Por hoje é só. Fica com Deus e até a próxima aula. Um beijo para vocês.